Olá a todas e todos. Esta é a 20ª aula em regime de ensino remoto emergencial da disciplina História da Filosofia Contemporânea, primeiro semestre letivo de 2020. Na aula passada nós vimos, eu contei a história, não é, de um debate que Quine perdeu. Contrariamente ao debate que ele suscitou acerca da defensabilidade da distinção analítico-sintético e do dogma do reducionismo, portanto, em última instância, porque as duas coisas têm essa raiz comum do princípio de verificação, no ataque à lógica modal quantificada, Quine foi menos bem sucedido. O argumento do número dos planetas que se destinava a estabelecer que só há necessidade de dicto, não há necessidade de ré, que as modalidades são sempre relativas a como algo é descrito na linguagem, de tal sorte que, se eu o descrevo como o sucessor de 8, o número 9 tem a propriedade de ser necessariamente maior do que 7. Mas se eu o descrevo como o número dos planetas, ele não tem a propriedade de ser necessariamente maior do que 7. Arthur Smolin mostrou, seguindo uma pista aberta por Russell em On the Noting. Vocês veem que On the Noting tem 7 vidas, volta sempre. É o texto mais importante da nossa bibliografia. Quem não leu ainda, trate de ler, por favor. O que Smolin faz é chamar a atenção para a ambiguidade de alcance da descrição definida, o número dos planetas. Como Russell chamava a atenção para a ambiguidade de alcance da descrição definida, o autor de Waverley. Resulta que, quando Quine apresenta aquele argumento, que supostamente então é uma falácia, como era no primeiro enigma do Russell, o argumento que o Russell apresentava lá também, o argumento apresentado por Russell como um exemplo de falácia que os defensores da lógica modal quantificada estariam compelidos a tratar como um argumento válido, tem como premissas necessariamente 9 maior do que 7, 9 é o número dos planetas e, conclusão, logo, necessariamente o número dos planetas é maior do que 7. A Smolin mostrou que essa última, a conclusão do argumento de Quine, é uma frase ambígua, porque não está claro, na linguagem natural frequentemente não está claro, se a descrição definida, que ocorre aí, o número dos planetas, tem ocorrência primária ou secundária. Quine a lê como se tivesse ocorrência secundária, isso é, como se a construção fosse assim, necessariamente há somente um x, que é o número dos planetas, esse x é maior do que 7, o que é claramente falso. É falso, mas não é implicado pelas premissas, mostra Smolin. O que as premissas implicam é que é outra coisa, existe um x, tal que x é o número dos planetas, e x é necessariamente maior do que 7. Isto se segue das premissas, mas é verdadeiro. A outra proposição era falsa, mas não se seguia das premissas. A frase é ambígua, mas Quine não leva em conta essa ambiguidade. Ora, ele não tem direito de não levar em conta essa ambiguidade. No âmbito de um argumento destinado a estabelecer que só há necessidade de dicto, o Quine não pode ler aquela frase como se ela só pudesse ter uma leitura de dicto. Ela tem uma leitura de ré, que é a única em que a conclusão é de fato implicada pelas premissas, e no entanto é uma proposição verdadeira, porque é verdadeiro que há um x, que é o número dos planetas, e que necessariamente esse x é maior do que 7. O que não quer dizer que necessariamente o número dos planetas é maior do que 7. Mas o x, que é o número dos planetas, este número é necessariamente maior do que 7. Bom, isso é lógica, em lógica não dá para tergiversar. Quine tem que reconhecer que o argumento foi fracassado. O que ele fez daí para frente foi insistir que os defensores da lógica modal quantificada, então, assumissem explicitamente o essencialismo que estava subjacente à sua posição. Quem supõe que há possibilidades e necessidades de ré, inscritas na natureza mesma das coisas e não relativa à linguagem ou à maneira como nós descrevemos as coisas, está compelido a postular uma diferença entre propriedades acidentais que uma coisa tem e poderia não ter, e propriedades essenciais que uma coisa não poderia não ter e continuar sendo a coisa que é. E a resposta dos defensores da lógica modal quantificada foi exatamente essa.
O expediente que eu descrevi para vocês na última aula, de eliminação dos termos singulares no sistema de lógica do Quine, devia servir para que essa espécie de problema não aparecesse. Você tem apenas descrições que são contingentemente verdadeiras ou falsas dos objetos descritos, e conforme você descreve esses objetos, você tem a possibilidade de dizer que eles têm tais ou quais propriedades, mas você não tem nomes. E a diferença essencial parece ser o seguinte: uma descrição captura um objeto conforme ele satisfaça ou não uma certa função proposicional, conforme ele tenha ou não uma certa propriedade. O nome, em troca, diz respeito ao objeto tal como o objeto é em si mesmo, como quer que a gente possa descrevê-lo. É como se o nome, ao contrário da descrição, apanhasse diretamente a essência da coisa. E aqui há algo extraordinário que acontece no debate de Harvard em 61, que eu descrevi para vocês, quando Ruth Marcus foi lá defender as ideias dela perante Quine e seus partidários e seguidores, e que Kripke, que era então um jovem estudante de graduação, é a única pessoa que toma a defesa de Ruth Marcus no debate subsequente. E bem no fim ele diz uma coisa enigmática, mas que contém o embrião de tudo que ele veio a fazer em filosofia depois. O Kripke diz, simplesmente, no fim, aceitar nomes equivale a aceitar o essencialismo. Tá? Aqui, me permitam ilustrar o que a ideia que está envolvida aí, mediante uma breve digressão ou incursão pela ética filosófica. O professor Avishai Margalit, da Universidade Hebraica de Jerusalém, onde Kripke lecionou um período. Kripke fez a maior parte da sua carreira como professor em Princeton. No fim dos anos 90, saiu de Princeton e foi para Israel. Ele lecionou alguns anos na Universidade Hebraica de Jerusalém, antes de voltar para Nova York, onde ele hoje é professor da City University of New York, a CUNY. Bom, Margalit escreveu um livro sobre a ética da memória. E basicamente, o tópico dele é o seguinte: tem coisas que nós temos um dever de lembrar, parece que sim, esses memoriais, esses monumentos públicos para celebrar a memória de mártires, a memória por exemplo, o memorial do Holocausto em Berlim, o memorial aos mártires da deportação nazista em Paris, parecem ter essa função, quer dizer, nos interpelar e nos exortar a não esquecermos certas coisas. Margalit se perguntava se, além de termos um dever de lembrar, se pode ser o caso de que a gente, em algumas situações, tenha o dever de esquecer. Como quando a gente supera uma crise ou um conflito e diz: tá bom, não se fala mais disso. Não aconteceu, não houve nada. É como se a gente tivesse a obrigação de esquecer a crise pela qual passou para que as coisas andem bem daí para frente. E Margalit suscita nesse prefácio dele uma questão muito interessante, que é a seguinte: por que é que nós experimentamos como tão embaraçoso esquecer o nome de uma pessoa? A gente se encontra com alguém e não consegue lembrar o nome. Está na ponta da língua, mas não vem. E a gente se sente, em geral, muito desconfortável. A gente pode esquecer outras coisas da pessoa e não é isso não nos perturba. A gente pode não lembrar se a gente conhece essa pessoa da universidade, do clube, da praia. Tudo bem, há várias descrições que podem ser verdadeiras ou falsas, e eu não sei quais são verdadeiras e quais são falsas, não tem nada de muito problemático aí. Mas, quando a gente esquece o nome da pessoa, é como se a gente tivesse esquecido a própria pessoa. E Margalit diz: talvez o trabalho em filosofia da linguagem do meu colega Saul Kripke lance uma luz sobre isso. A diferença entre nomes e descrições é que nomes nomeiam diretamente a essência. Então, esquecer o nome de uma... E Margalit aí vai para a Torá, vai para o que nós cristãos chamamos do Antigo Testamento, e começa a dar exemplos da ocorrência da Bíblia, está cheio de expressões do tipo: para que seu nome não seja lembrado,
para que seu nome desapareça da face da terra. Desaparecer o nome é desaparecer a própria pessoa. Tá? E é por isso que para nós todos é tão desconfortável não lembrar o nome de uma pessoa. É como se a gente tivesse esquecido, não que ela tenha essa ou aquela propriedade, mas se a gente tivesse esquecido a própria pessoa. E é o que sugeria o jovem Crick no debate ao dizer a aceitação de nomes equivale ao essencialismo. Tá? No fim da aula, eu li e comentei brevemente para vocês uma passagem de um artigo de Peter Gitch, em que Gitch introduz na reflexão sobre a semântica de nomes a dimensão institucional da linguagem, algo que nunca foi devidamente levado em conta por Russell, que a linguagem, como diz Gitch, é uma instituição, é uma tradição, e que o contato com o objeto designado por um nome, que é requerido para o emprego desse nome como um nome para aquele objeto, pode ser um contato imediato, através de outras pessoas. Se nós vivemos em comunidade, nós podemos aceitar que outros façam por nós o que nós próprios não podemos fazer sozinhos. E isso é o que sugere Gitch. Ele diz, lá no início alguém tem que ter tido contato com o indivíduo que é nomeado por um certo nome, mas, diz ele, a linguagem é uma instituição, é uma tradição, e os nomes são passados adiante de usuário em usuário. Platão conheceu Sócrates, e Aristóteles conheceu Platão, e Teofrasto conheceu Aristóteles, e assim por diante até chegar até nós. E é por isso que nós, que não temos contato com Sócrates, podemos usar Sócrates como um nome. É um nome genuíno, não é uma descrição truncada, como sugeriria Russell, e nós usamos como nome para aquele indivíduo, pela simples razão de que nós herdamos o nome de outros usuários do nome, e ao recebermos esse nome, temos a intenção de usá-lo para falar do mesmo de quem eles estão falando. Ainda que a gente não saiba responder a pergunta quem é Sócrates, senão com uma resposta muito vaga, usando uma descrição definida, do tipo, é um filósofo antigo famoso. Essa descrição não individua ninguém, mas não importa, porque ao usar o nome Sócrates, eu tenho a intenção de usá-lo como aqueles que me antecederam o usavam. E é assim que eu posso falar de Sócrates. Falar de Sócrates a distância. Nós vivemos em comunidade e é isso que nos permite usar nomes do modo como nós os usamos. Tá? Imagine que eu estou saindo de aula um dia, no tempo em que a gente saía de aula, no tempo em que havia aulas presenciais. Estou no campus e no corredor cruzo com o Alfredo, coordenador do pós-graduação, e o Eros, chefe do departamento, que estão conversando sobre como fazer chegar o mais cedo possível a cópia de uma tese de doutorado nas mãos de um certo João. Imaginemos que a situação é a seguinte: o João é suplente numa banca, um dos titulares da banca adoeceu e não vai poder participar, e o João tem que, enquanto antes, ler a tese para preparar a sua admissão. Eu não sei de quem eles estão falando, eu encontro eles com o problema de levar para o João essa tese. Bom, eu estou saindo de aula, eu estou motorizado, eu não tenho nenhum compromisso imediato, e eu me prontifico a cooperar. E para isso eu pergunto para eles onde mora o João. Eu acabo de usar o nome João para falar de alguém. Quem é esse alguém? Não sei. Se me perguntarem quem é João, o melhor que eu posso responder é esse de quem eles estão falando, esse a quem eles querem mandar essa tese. Ou seja, eu defiro o ônus de fixar a referência do designador João ao Alfredo e ao Eros. E assim nós fazemos na divisão, aquilo que Hilary Putnam vai chamar, logo adiante vamos ver, a divisão social do trabalho linguístico. Nós deferimos a outros a tarefa de assegurar que um nome tenha uma certa referência. Se nós herdamos o nome com a intenção de usar como os que nos precederam usaram, então a existência de uma corrente de usuários que passa adiante o nome
condição suficiente para que o nome seja empregado como nome daquele indivíduo. Muito bem, chegamos em 1970, a esta altura dos acontecimentos. Em 1970, Kripke, a essa altura ele está com 30 anos já fez um bocado de trabalho filosófico a partir do trabalho técnico em lógica modal que ele havia iniciado, tal como Arnold Marcos. Ele começou muito jovem fazendo lógica e depois partiu para fazer filosofia. Portanto, 1970 em Princeton. Kripke profere em 1970, no mês de janeiro de 1970, 3 conferências longas, de uma tarde inteira cada uma, na Universidade de Princeton. Kripke não escreveu essas conferências seguindo o seu hábito, ele as deu sem sequer usar notas, está tudo dentro da cabeça e vai saindo, mas elas foram gravadas, a gravação foi transcrita e o Kripke revisou a transcrição, acrescentando notas e referências bibliográficas. Isso tudo foi finalmente publicado em 1972 como um capítulo longo do livro Semântica para as Linguagens Naturais, editado por Gilbert Harman e Donald Davidson, e mais tarde em forma de livro, acrescido de um prefácio histórico, em que o Kripke expõe a genealogia das suas ideias. Eis aqui esse livro, um dos livros mais importantes da filosofia do século XX. Pequeno livro, cujo autor sequer o escreveu. Costuma-se dizer, com brincadeira, que quem escreveu Naming a Necessity foi o professor Thomas Nagel, da Universidade de Nova York, que foi ele que transcreveu as fitas. Bom, muito bem. O ponto de partida dessas inscrições, como Kripke explica no prefácio, essas reflexões filosóficas emergiram do trabalho técnico em lógica modal. Diga-se de passagem, o título que Kripke escolheu tem um jogo de palavras envolvido. Carnap havia publicado, eu mencionei brevemente ao falar do trabalho de Ruth Barker Marcus, Carnap havia publicado em 1947 o livro Meaning and Necessity, Significado e Necessidade. Livro em que ele esboça, assim, informalmente, apresenta as linhas gerais do que seria um sistema de lógica modal codificada, aquilo justamente que a Ruth Barker fez na tese de doutorado dela. Aludindo a esse título, Meaning and Necessity, o livro de Kripke se chama Naming a Necessity, nomear e a necessidade. E ele começa a primeira palestra dizendo: eu espero que algumas pessoas percebam a relação entre os dois tópicos no meu título. Se não, de qualquer modo, essa relação será desenvolvida no curso dessas palestras. Mas ainda, por causa do uso de ferramentas envolvendo referência e necessidade na filosofia analítica de nossos dias, as nossas concepções sobre esses tópicos têm implicações de longo alcance para outros problemas na filosofia que tradicionalmente poderiam parecer muito distantes, como argumentos sobre o problema corpo e mente, ou a chamada tese da identidade. O materialismo dessa forma a tese da identidade corpo e mente, o materialismo dessa forma frequentemente se envolve de maneiras muito intrincadas em questões sobre o que é necessário ou o que é contingente, acerca de questões sobre propriedades, questões assim. De maneira que é muito importante para filósofos que podem querer trabalhar em muitos domínios diferentes ter clareza sobre esses conceitos. Talvez eu diga alguma coisa sobre o problema corpo e mente no curso dessas palestras. Eu também quero falar em algum momento, não sei se vou poder chegar até lá, acerca de substâncias e espécies naturais. Ele chegou lá, deu tempo e ele falou, nós vamos ver, bastante até sobre substâncias e espécies naturais. Ele menciona de passagem que as ideias que ele vai apresentar aqui são ideias que têm pontos de contato com coisas que outros filósofos fizeram. Nós já vimos claramente isso no caso de Arthur Smolen, Frederick Fitch, Ruth Marcus e Peter Gitsch. E Kripke menciona mais alguns ainda numa nota que ele acrescentou. Ele diz: a maneira como eu abordo essas questões
será, de algumas maneiras, de alguns modos, muito diferente do que pessoas estão pensando hoje. Embora também tenha pontos de contatos com o que muitas pessoas têm pensado e escrito hoje. E se eu esquecer o nome de alguém com palestras informais como essas, espero ser perdoado. Aí, numa nota de rodapé, ele diz: dada a chance de acrescentar uma nota de rodapé, eu menciono que Rogers Albriton, Charles Chastain, Keith Donnellan e Michael Sloat, além de filósofos mencionados no texto, especialmente Hilary Potter, expressaram independentemente concepções com pontos de contato com vários aspectos do que eu digo aqui. Albriton trouxe os problemas de necessidade e a prioridade acerca de espécies naturais à minha atenção, ao suscitar a pergunta de se poderíamos descobrir que limões não são frutas. Como assim poderíamos descobrir que limões não são frutas? Bem, tudo depende do que se supõe que essencialmente um limão é. Porque um limão não poderia não ser, continuando a ser a espécie de coisa que ele é. Bom, o Cripe abre o trabalho dele motivando de forma intuitiva a distinção entre nomes e descrições. E ele diz, o primeiro tópico no meu par de tópicos é nomeação, nomear, naming. Por nome aqui eu entenderei um nome próprio, isto é, o nome de uma pessoa, de uma cidade, de um país, etc. Um nome próprio cripiano não é um nome próprio russelliano, que precisa designar um objeto de acquaintance, de conhecimento imediato. O que Kripke chama um nome próprio é o que o senso comum chama um nome próprio e nada de diferente. Tá? E ele diz, veremos que os lógicos modernos também têm muito interesse em descrições definidas. Frases da forma, o X tal que fide X, como o homem que corrompeu Hadleyburg. Aqui, então, se um e somente um homem alguma vez corrompeu Hadleyburg, esse homem é o referente, no sentido lógico, da descrição. Tá? E o ponto do Kripke, então, é estabelecer que nomes não são descrições. E dizer que eles não são descrições é dizer, nós vamos ver duas coisas. Uma que pessoas que vieram antes do Kripke já diziam, já está no Russell, e nós vimos ser retomado expressamente pela Ruth Marcos, é que o nome faz referência direta ao objeto que ele designa. O nome não contém um conteúdo descritivo. Um homem pode se chamar modesto e não ser modesto. Tá? O meu nome Paulo é derivado de um adjetivo latino Paulus, que significa pequeno. E foi adotado por Saulo de Tarso, o centurião romano, quando ele, na estrada de Damasco, cai do cavalo e recebe um chamado à vocação ao sacerdócio cristão. Converte-se ao cristianismo e, em sinal de humildade, troca o nome Saulo pelo nome Paulo. Bem, eu posso não ser pequeno, isso não altera nada. Tá? Então, Kripke formula isso assim. Eu vou ler bastante desse texto, é uma maneira de motivá-los a fazer a mesma coisa, a lerem esse livro extraordinário que é Naming a Necessity. Qual é a relação entre nomes e descrições? Há uma doutrina bem conhecida de John Stuart Mill, no seu livro Um Sistema de Lógica, sei lá, meados do século XIX, que nomes têm denotação, mas não conotação. Para Kripke, por exemplo, o nome modesto é o nome desse indivíduo. Isso é, a denotação do indivíduo, do nome é o indivíduo que ele denota. Mas o nome tem uma conotação, de que o sujeito tem uma certa propriedade. Tá? E para Kripke, para Mill, o nome não tem essa denotação. Tá? Por quê? Porque o indivíduo não precisa, tem essa denotação que é o homem, não tem a conotação de que o homem seja modesto. Ele não precisa ser para ser o indivíduo nomeado por esse nome. Kripke discute um outro exemplo de Stuart Mill, para usar um de seus exemplos. Quando usamos o nome Dartmouth, é uma cidade, para descrever uma certa localidade na Inglaterra,
Pode ser que ela se chame assim porque ela está na foz do rio Dart. Foz de rio em inglês, foz se diz mouth, boca. Então Dartmouth é a foz do rio Dart. Mas mesmo, diz Mill, que o Dart, que é um rio, tivesse mudado de curso, transpuseram o curso do rio Dart, tá? De tal forma que Dartmouth não está mais na foz do rio Dart, nós ainda continuaríamos corretamente a chamar esse lugar de Dartmouth, embora o nome possa sugerir que está na foz do rio Dart. Mudando a terminologia de Mill, talvez pudéssemos dizer que um nome como Dartmouth tem uma conotação, entre aspas, para algumas pessoas, a saber, que conota para elas, não para mim, eu nunca tinha pensado nisso, que um lugar chamado Dartmouth está na foz do rio Dart. Mas, em certo sentido, não tem um significado. Pelo menos não é parte do significado do nome Dartmouth que a cidade assim chamada está na foz do rio Dart. Alguém que dissesse que Dartmouth não está na foz do rio Dart não estaria se contradizendo. Não se deveria pensar que toda a expressão da forma o x tal que f de x é sempre usada em inglês como descrição e não como nome. Russell havia dito que é uma condição suficiente para algo ser uma descrição, uma expressão denotativa, que tivesse a forma de uma expressão denotativa. Depois ele deixou claro que não era uma condição necessária, porque algo pode ser uma expressão denotativa e se comportar aparentemente como um nome. Agora Crick nos diz que também não é uma condição suficiente. Né? Eu creio que todo mundo ouviu falar do Sacro Império Romano, que não era sacro, não era romano e não era um império. Hoje em dia temos as Nações Unidas. O exemplo de Crick é muito bom, porque elas não são unidas e algumas sequer nações são. Tá? E aqui, pareceria que porque essas coisas podem ser assim chamadas, embora elas não sejam sacras, romanas, Nações Unidas, essas expressões deveriam ser consideradas não descrições definidas, mas nomes. No caso desses termos, as pessoas podem ter dúvidas sobre se são nomes ou descrições. Como Deus. A expressão descreve Deus como o único ser divino, é um nome de Deus. Mas esses casos não precisam nos preocupar. E agora, fundamentalmente, ele vai opor duas concepções acerca de como nomes nomeiam. Uma ele atribui a Frege e a Russell, e outra a Stuart Mill. E o que é surpreendente é que Crick toma partido de Stuart Mill. A tese que ele atribui a Frege e a Russell é a seguinte, é que todo nome tem um conteúdo descritivo, tal que o objeto designado pelo nome, o objeto nomeado, o referente do nome, é o indivíduo, caso exista algum, que satisfaz esse conteúdo descritivo. Frege fez lá uma distinção entre o sentido e a referência de um nome, para mostrar, por exemplo, como é que o enunciado a estrela da manhã é a estrela da tarde pode ter um conteúdo informativo para nós. Não é uma tautologia. A estrela da manhã é a estrela da manhã, isso, como diria Russell, não interessa a ninguém, a não ser os lógicos. Agora, a descoberta de que o Sol, o astro que por último se avista ao amanhecer e que primeiro se avista ao entardecer é um mesmo corpo celeste, foi uma descoberta astronômica que a humanidade um dia fez, não fazia antes. O que Frege diz é que o que nós temos aqui são duas pessoas que designam o mesmo objeto, têm a mesma referência, mas não o fazem da mesma maneira. Não apresentam o objeto da mesma maneira. A estrela da manhã apresenta Vênus como o último corpo celeste cuja luz é avistada ainda ao amanhecer, e a expressão a estrela da tarde como a primeira cuja luz é avistada ao entardecer. Então nós temos sentidos diferentes para uma mesma referência. E Russell tratou os nomes próprios da linguagem natural como expressões que de fato abreviam descrições, que têm um conteúdo descritivo. É isso que Crick rejeita
e ele rejeita isso, propondo aquilo que ficou conhecido como o argumento modal. É um argumento para estabelecer que nomes próprios não são descrições e não designam, não tem nenhum tipo de conteúdo descritivo. E o que o Kripke faz é o seguinte: ele imagina as valorações semânticas, os valores de verdade que nós atribuiremos a frases simples, frases que não contêm operadores modais, em diferentes situações contrafactuais, em diferentes mundos possíveis, como ele diz, diferentes situações possíveis. Como, no exemplo favorito dele, ele gosta de pegar no pé porque é um político pelo qual ele tem forte antipatia, então ele, de propósito, toma como bode expiatório o exemplo de Richard Nixon, o homem que venceu as eleições presidenciais de 1968 nos Estados Unidos. O ponto do Kripke é: eu posso dizer, se Nixon não tivesse ganho as eleições, eu estou descrevendo um mundo possível, que era possível, mas não foi real, infelizmente, em que Nixon não tem a propriedade de ser o vencedor das eleições. Mas, mesmo assim, é de Nixon que eu estou falando, ao estipular uma situação em que ele não tem a propriedade que ele tem no mundo atual, uma situação em que, diferentemente do que de fato ocorreu, ele teria perdido as eleições. Tá? Isso é muito informalmente um argumento do Kripke que fornece, sugere o seguinte teste modal. Se uma descrição D fornece o significado de um nome, então a proposição expressa pela frase se N, um indivíduo nomeado pelo nome N, existe ou existiu, então N é ou era D. Isso deve ser uma verdade necessária. Ora, vamos imaginar, por exemplo, o caso de Aristóteles, e vamos tomar a descrição o autor da metafísica. Se a descrição o autor da metafísica fornece o significado do nome Aristóteles, se Aristóteles, o nome, só nomeia quem é o referente da descrição, o autor da metafísica, então a frase, se Aristóteles existiu, Aristóteles foi o autor da metafísica, é uma verdade necessária. Mas não é uma verdade necessária. Aristóteles poderia não ter escrito a metafísica. Aristóteles poderia não ter sido preceptor de Alexandre da Macedônia. Aristóteles poderia não ter sido aluno de Platão. Aristóteles poderia não ter sido o último grande filósofo da antiguidade no Ocidente. Aristóteles não poderia, em troca, não ter sido Aristóteles. Então, ao contrário de o autor da metafísica, o preceptor de Alexandre da Macedônia, que designam Aristóteles em diferentes situações, em algumas situações designam Aristóteles e em outras não, o nome Aristóteles designa Aristóteles em toda a situação em que ele de fato ocorre. Kripke propõe então caracterizar nomes próprios como que ele chama de designadores rígidos. O que é um designador rígido? É um designador que designa o mesmo indivíduo em toda e qualquer situação em que esse indivíduo existe. Descrições em troca são designadores não rígidos. O atual presidente dos Estados Unidos designa Donald Trump no mundo atual, mas não no mundo possível em que Trump tivesse perdido a eleição para Hillary Clinton, por exemplo. Tá? Então nós podemos... eu estou aqui sistematizando coisas que Kripke expõe de maneira muito mais informal, com muita brincadeira, muita piada. Ele tem um senso de humor extraordinário e consegue fazer a sua plateia rir muito, mesmo quando está tratando dos assuntos mais abstratos e difíceis em filosofia. Eu estou aqui sistematizando um pouco, sacrificando a elegância em favor da clareza para os nossos propósitos, sugiro então que a gente pode definir um designador rígido da seguinte maneira: um termo de singular T é um designador rígido de um objeto O, sem somente se T designa O, relativamente a todos os estados de coisa possíveis em que O exista. E além disso, T nunca designa outra coisa senão O em relação a todo estado de coisa possível. Vamos examinar isso a partir de um exemplo. Comparem as seguintes frases. 1. O vencedor do Prêmio Nobel de Literatura de 1969 foi um irlandês. 2. Samuel Beckett foi um irlandês.
A descrição em 1, o vencedor do Prêmio Nobel de Literatura em 1969, e o nome próprio em 2, Samuel Beckett, designam o mesmo indivíduo. Como esse indivíduo era irlandês, ambas as frases são verdadeiras relativamente ao mundo atual, ao mundo como ele é, aí compreendido o mundo como ele foi no passado. O mesmo não ocorre em relação a um estado de coisas possível. Imaginemos um estado de coisas, uma situação em que Beckett é indicado para o Prêmio Nobel, mas quem ganha o prêmio, afinal de contas, é o argentino Jorge Luis Borges. O indivíduo cuja nacionalidade determina o valor de verdade de Samuel Beckett foi o irlandês é Samuel Beckett. O mesmo indivíduo que determina o valor de verdade o vencedor do Prêmio Nobel de Literatura em 1969 foi o irlandês no mundo atual. Mas no mundo que nós estamos imaginando, 2 é verdadeiro em relação ao mundo como ele é, Samuel Beckett foi um irlandês, e 1 é verdadeiro em relação ao mundo como ele é, o vencedor do Prêmio Nobel de Literatura de 69 foi um irlandês. Mas o indivíduo cuja nacionalidade determina o valor de verdade da primeira frase, o vencedor do Prêmio Nobel de Literatura foi um irlandês. Nessa situação que nós estamos imaginando, não é Beckett, mas Borges. Portanto, a primeira frase, o vencedor do Prêmio Nobel de Literatura em 1969 foi o irlandês, é falsa relativamente a esse mundo possível. E esse exemplo mostra que a descrição, o Prêmio Nobel de Literatura de 1969 não é rígida, enquanto o nome Samuel Beckett é rígido, assim como o nome Jorge Luis Borges, assim como o nome Paulo Faria, assim como o nome Donald Trump, e assim vai. Bom, essa noção de rigidez, cuja explicação é modal, como nós vimos, porque envolve a noção de possibilidade, o designador rígido designa o mesmo indivíduo em todos os mundos possíveis, tá? Em que esse indivíduo existe, é introduzida por Kripke contra o pano de fundo de 2 ordens de considerações, que são muito importantes na filosofia dele, e que põe o Kripke inteiramente na contramão da filosofia do Círculo de Viena, por exemplo, da filosofia de Quine também. Por um lado, o Kripke opõe o argumento modal, o argumento que diz, olha, se tenta imaginar diferentes situações contrafatuais e veja essa frase que é verdadeira no mundo atual continua verdadeira nessas outras situações possíveis. Se não ficar, o designador é não rígido. Tá? O argumento modal é oposto à concepção descritivista da semântica dos nomes próprios, a ideia de que eles designam através de descrições, que é como para Russell os nomes da linguagem natural designam. Numa nota de rodapé, o Kripke reconhece que, para Russell, o nome próprio, no sentido estrito do termo, não tem conteúdo descritivo. Mas esses nomes próprios não ocorrem na linguagem natural. Tá? Por quê? Porque um nome próprio, no sentido estrito, designa um objeto que não pode não existir, o que Russell interpreta numa chave epistemológica como designa um objeto cuja existência não pode ser posta em dúvida. Ora, eu posso pôr em dúvida a existência de Donald Trump? Posso, é meio bizarro, mas posso. Ou posso pôr em dúvida a existência de Homero, pronto, porque nós não sabemos se de fato existiu esse poeta grego, o seu livro foi escrito por vários autores, não sabemos. Tá? Para Russell, a conclusão é: se eu posso pôr em dúvida a existência do indivíduo, então a expressão que designa esse indivíduo é uma descrição. Tá? Então, Russell Kripke rejeita a ideia de que o nome designa através de descrições em 2 versões que ele apresenta. Tem uma versão que é mais estrita, que ele associa a Frege e Russell, que diz o seguinte: olha, o referente de um nome, o objeto nomeado, é o objeto que satisfaz a descrição ou conjunto de descrições que formam o significado desse nome. Então, eu tenho um conjunto fechado de descrições, eu preciso satisfazer todas essas descrições para ser o referente do nome. E ele contrasta isso com uma versão mais liberalizada, em que é suficiente que o indivíduo satisfaça
a maior parte das descrições num certo conjunto de descrições ou algo parecido. Tá? E ele sugere que esse descritivismo generalizado foi esboçado por Wittgenstein nas investigações filosóficas, para depois ser adotado por Peter Frederick Strawson em Individuals e pelo filósofo norte-americano John Searle no artigo intitulado justamente Proper Names. O que é que o Wittgenstein diz nessa passagem das investigações? Considere o seguinte exemplo. Se alguém diz Moisés não existiu, isso pode significar várias coisas. Pode significar que os israelitas não tiveram um único líder com o qual se evadiram do Egito. Ou seu líder não se chamava Moisés. Ou não pode ter havido ninguém que realizou tudo o que a Bíblia relata de Moisés. Mas quando eu faço um enunciado sobre Moisés, eu estou sempre em condições de substituir Moisés por alguma dessas descrições. Eu direi talvez, por Moisés eu entendo o homem que fez o que a Bíblia relata de Moisés, ou pelo menos grande parte daquilo. Mas quanto? Eu já decidi quanto deve resultar falso para eu rejeitar como falsa a minha proposição? O nome Moisés, por acaso, tem um uso fixo e inequívoco em todos os casos possíveis? Como todas as perguntas de Wittgenstein, é uma pergunta que o seu leitor tem que responder. A nossa resposta vai ser não, não tem. Então daqui emerge a ideia de que não há um conjunto fechado de descrições que um objeto tem que satisfazer para ser o referente de um nome. Basta que ele satisfaça o maior número das descrições de um certo conjunto de descrições. Há uma versão, portanto, de descritivismo estrito, o significado do nome é um conjunto determinado de descrições tais que um objeto precisa satisfazer todas e cada uma delas para ser o objeto nomeado, ou é um conjunto aberto de descrições tais que o referente do nome é aquele que satisfaz a maior parte delas. O Kripke rejeita o descritivismo acerca de nomes próprios em qualquer das duas versões, dedica boa parte da segunda das três conferências de Naming and Necessity a rejeitar essa concepção. A outra ordem de consideração que forma o pano de fundo da reflexão de Kripke em Naming and Necessity é o fato de que ele demarca cuidadosamente a distinção metafísica entre necessidade e contingência, da distinção epistemológica entre a priori e a posteriori. E ele indica que uma raiz da confusão entre essas duas coisas aí é a doutrina segundo a qual só há necessidade de edicto. Nós vimos, para Quine, para os filósofos do ciclo de Viena, a noção de a priori tinha que ser explicada em função da noção de analicidade, e do mesmo modo a noção de necessidade e a noção de a posterioridade como a noção de contingência em termos da noção de sinteticidade, de ser um enunciado sintético. Ora, Kripke separa cuidadosamente a distinção analítico-sintética, ele nem trata da distinção analítico-sintética, que ele aceita, sem entrar em muitos detalhes de se ela é uma distinção claramente traçada, ou, como Quine sugere, no máximo a gente tem um gradiente em que um caso limite a uma proporção puramente analítica, o outro caso limite a uma proporção puramente sintética, mas há uma transição e não há um ponto de demarcação. O Kripke quer discutir isso. O que ele está preocupado é que não se confunda uma distinção metafísica, a distinção de necessidade e contingência, com uma distinção epistemológica, a distinção entre a priori e a posteriori. E ele sugere que se faz a confusão entre as questões metafísicas e as questões epistemológicas, porque se postulou que só há necessidade de edicto. Tá? Toda a necessidade de edicto está fundada na linguagem. Tá? E lembra de Quine, né? Quer dizer, Pedro, que é filósofo ciclista, que enquanto filósofo Pedro é necessariamente racional, mas não bípede, enquanto ciclista é necessariamente bípede, mas não necessariamente racional. O que Pedro é em si e para si mesmo? Essa pergunta não tem resposta. Eu li para vocês e comentei duas vezes nas duas aulas precedentes uma passagem da Reply to Professor Marcos, lá do debate de Harvard em 61, em que o Quine diz: eu não estou dizendo que a noção de
essência, o essencialismo, por muito repugnante que seja para mim, deveria ser repugnante para o defensor da lógica modal codificada. Ao contrário, deveria ser tão atraente para ele quanto é a própria lógica modal codificada. Vejam o comentário do Crick acerca disso. Tá? Alguns filósofos distinguiram entre o essencialismo, a crença em modalidades de ré, e uma mera defesa da necessidade, a crença em modalidades de dicto. Ora, algumas pessoas dirão, vamos conceder a você o conceito de necessidade. Muito pior a situação, e algo que cria muitos problemas adicionais, é se nós podemos dizer de algum indivíduo que ele tem propriedades necessárias ou contingentes. Ou mesmo fazer a distinção entre propriedades necessárias e contingentes. Veja, é a objeção, né? É apenas um enunciado ou um estado de coisas que é necessário ou contingente. Se um indivíduo necessário ou contingentemente tem uma certa propriedade, depende da maneira como é descrito. Isso, por certo, está estreitamente relacionado à concepção de que a maneira de nós nos referirmos a coisas particulares é por descrição. Qual é o famoso exemplo de Quine? Se consideramos o número 9, ele tem a propriedade de ser necessariamente ímpar. Esse número tem que ser ímpar em todos os mundos possíveis? Certamente. É verdadeiro em todos os mundos possíveis, digamos, não poderia ter sido de outro modo, que 9 é ímpar. Por certo, 9 também poderia ser descrito como o número dos planetas. Não é necessário, não é verdadeiro em todos os mundos possíveis que o número dos planetas seja ímpar. Por exemplo, se houvesse 8 planetas, o número dos planetas não teria sido ímpar. E assim, pensa-se, o que é necessário ou contingente? Foi necessário ou contingente que Nixon ganhasse a eleição? Pareceria contingente, a menos que você tenha uma visão da história com um certo processo inexorável, determinismo, né? Mas isto é uma propriedade contingente de Nixon, apenas relativamente ao fato de nós o referirmos como Nixon. Supondo que Nixon não significa o homem que ganhou a eleição em tal e qual ocasião. Mas se designamos Nixon como o homem que ganhou a eleição em 68, então será uma verdade necessária, por certo, que o homem que ganhou a eleição em 68, ganhou a eleição em 68. Da mesma maneira, se um objeto tem a mesma propriedade em todos os mundos possíveis, depende não apenas do objeto, mas de como é descrito. Isso é o que é argumentado. E é isso, precisamente, que ele está oferecendo resistência. Tá? Para limpar o terreno para a rejeição da concepção descritivista, o Crick tem que passar por um trabalho de, vamos dizer assim, de profilaxia. Tem que fazer uma faxina preliminar de alguma coisa que está muito encardida. E é a seguinte, que uma intuição subjacente ao descritivismo na interpretação do discurso modal é a ideia de que o discurso modal pressupõe critérios, que foi chamado na literatura filosófica, critérios de identificação transmundanos. O que quer dizer isso? Todo mundo sabe que é um problema para reidentificar um objeto físico, por exemplo, ao longo do tempo. Quer dizer, em tempos diferentes, o objeto pode ter propriedades diferentes. Tá? E o que significa dizer que é o mesmo objeto? Tá? Se ele não tem as mesmas propriedades, ele não é mais o mesmo objeto. Esse é um problema antigo, é um paradoxo anterior a Sócrates, na filosofia grega, acerca da possibilidade da mudança. Se diz que um objeto muda quando ele não é mais o mesmo. Tá? Mas eu só posso dizer que mudou de um objeto que é o mesmo. Portanto, um objeto só muda se ele não é mais o mesmo, mas ainda é o mesmo, contradição. O paradoxo filosófico chegou até a literatura, ao teatro. Numa peça de teatro de um comediógrafo grego, não é Aristófanes, mas eu não me lembro quem é esse autor, não importa, aparece o caso do devedor Epicarmo, que chamado a comparecer perante o tribunal
para pagar uma dívida, apresenta a sua defesa dizendo o seguinte, que ele não deve nada, porque a pessoa que contraiu, ele não é a pessoa que contraiu a dívida. Por quê? Porque ele mudou muito de lá para cá. Como ele mudou, a pessoa que contraiu a dívida não existe mais, e a própria dívida não existe, portanto. Então, há um problema de saber quando eu tenho o mesmo indivíduo ao longo de diferentes tempos. A noção de substância foi expressamente introduzida, isso é muito claro em Aristóteles, para resolver o paradoxo da mudança. Como é que uma coisa pode tornar-se diferente e continuar sendo a mesma? Como ela pode ser outra e ser a mesma? Bem, a ideia uma coisa pode adquirir ou perder propriedades contingentes, continuando a ser a mesma coisa desde que ela preserve as suas propriedades essenciais. O que são as propriedades essenciais de uma coisa são as propriedades que fazem dessa coisa a coisa que ela é. O que são propriedades contingentes são propriedades que a coisa pode adquirir ou perder, preservada a sua identidade. Então, o essencialismo é uma chave para resolver o problema da reidentificação através de tempos possíveis. Ora, agora nós estamos falando não de tempos diferentes em que o objeto se encontra, mas de situações possíveis em que o objeto se encontra, mundos possíveis em que o objeto se encontra. E aí alguns filósofos suscitaram a questão, como é que eu sei que é o mesmo objeto? Quando eu falo de Nixon e digo Nixon poderia não ter ganho as eleições, descrevo um mundo possível em que Nixon não vence as eleições, como é que eu sei que é o mesmo indivíduo que eu desejo? Eu preciso, assim como nós precisamos de critérios de identificação através do tempo, parecemos necessitar de critérios de identificação através de mundos possíveis, critérios de identificação transmundana. E várias propostas foram feitas por filósofos como, notadamente, David Lewis, o Jaakko Hintikka. Mas Kripke sugere que não existe esse problema da identificação transmundana. Que o aparente problema, a necessidade de fornecer critérios para a reidentificação de um indivíduo através de diferentes situações contrafactuais ou mundos possíveis, nasce de uma concepção equivocada sobre o que é um mundo possível. Ele diz, realmente, condições necessárias e suficientes, adequadas para a identidade, que não incorram em petição de princípios, são muito raras em qualquer caso. A matemática é o único caso que eu realmente conheço em que essas condições são dadas mesmo dentro de um mundo possível. Eu não conheço condições para a identidade de objetos materiais através do tempo ou para a identidade de pessoas. Todo mundo sabe que problema é isso. Portanto, vamos deixar isso de lado. O que me parece mais objetável é que isso depende de uma maneira inadequada de considerar o que é um mundo possível. A gente pensa nessa imagem, no mundo possível, como se fosse uma terra estranha. A gente olha para essa terra estranha como um observador. Talvez Nixon se mudou para essa outra terra, ou talvez não. Mas tudo que nos são dados são qualidades, isso é, propriedades. Podemos observar todas as suas propriedades, mas, por certo, a gente não observa que alguém é Nixon. A gente observa que alguém tem cabelo vermelho, ou verde, ou amarelo, mas não se alguém é Nixon. De maneira que melhor é termos uma maneira de dizer, em termos de propriedades, quando é que nos deparamos com a mesma coisa que antes. É melhor termos uma maneira de dizer, quando percorremos esses outros mundos possíveis, quem era aí Nixon. Alguns lógicos, no seu tratamento formal da lógica modal, podem ter encorajado essa imagem. Um exemplo proeminente, talvez sou eu mesmo, ou seja, minha culpa. Eu próprio saí falando em mundos possíveis, como ele vai dizer depois, antes eu tivesse falado simplesmente de situações contrafactuais. Não estaria dando tanta confusão. Por quê? Ele diz assim, alguns lógicos do seu tratamento formal da lógica modal podem ter encorajado essa imagem. Um exemplo proeminente, talvez sou eu próprio. Todavia, falando intuitivamente, parece-me que não é essa a maneira correta de pensar acerca de mundos possíveis. O mundo possível não é uma terra distante à qual a gente chega
ou que a gente contempla com um telescópio. Falando genericamente, o mundo possível está longe demais. Mesmo se viajássemos mais rápido do que a luz, não chegaríamos até lá. O mundo possível é dado pelas condições descritivas que associamos a ele. O que é que nós queremos dizer quando dizemos em um outro mundo possível eu não teria dado essa palestra hoje? Estamos simplesmente imaginando uma situação em que eu não decidi dar essa palestra ou decidi dar essa palestra num outro dia. Por certo, a gente não imagina tudo que é verdadeiro ou falso, mas apenas as coisas relevantes a eu dar ou não dar a palestra. Mas, em teoria, tudo precisaria ser decidido para dar uma descrição total desse mundo. Nós não podemos realmente imaginar isso, senão em parte. Quer dizer, se as coisas não fossem como são, como é que elas seriam? Eu teria que descrever tudo. Né? Se Trump não fosse presidente dos Estados Unidos, como é que as coisas seriam? Aí eu vou ter que decidir se Xi Jinping seria ainda o presidente da China. Eu vou ter que decidir se haveria Covid-19 nesse mundo possível e assim por diante. A gente não pode fazer isso senão parcialmente, né? E isso é um mundo possível. Por que não pode ser parte da descrição de um mundo possível que ele contém Nixon e que nesse mundo Nixon não ganhou as eleições? Pode-se cogitar, é certo, se esse mundo é possível. Aqui parece, prima facie, claramente possível. Claramente possível que Nixon poderia ter perdido as eleições. Mas uma vez que vemos que tal situação é possível, então nos é dado que o homem que poderia ter perdido a eleição, ou perdeu a eleição nesse mundo possível, é Nixon. Porque isso é parte da descrição desse mundo. Mundos possíveis são estipulados. Nós dizemos, vamos supor que, e nada nos restringe aqui. Mundos possíveis são estipulados e não descobertos por poderosos telescópios. Não há nenhuma razão pela qual não possamos estipular que ao falar sobre o que teria acontecido com Nixon numa certa situação contrafactual, estejamos falando sobre o que teria acontecido com ele. Tá? Portanto, quando nós falamos contrafactualmente de objetos, imaginar situações em que os objetos não seriam como são de fato, a gente não precisa dispor de nada parecido com condições necessárias e suficientes de identidade do objeto. E mesmo se algumas propriedades são condições necessárias de identidade de um objeto, a gente não usa essas condições para identificar o objeto. De onde a tese que finalmente introduz nomes próprios são designadores rígidos. Tá? Uma das teses intuitivas, ele explica que vamos chamar algo um designador rígido se em todo mundo possível designa o mesmo objeto, e não rígido ou acidental se isso não é o caso. Por certo, não podemos requerer que todos os objetos existam em todos os mundos possíveis. Por certo, Nixon poderia não ter existido se seus pais não tivessem casado no curso normal das coisas. Quando pensamos na propriedade como essencial a um objeto, usualmente queremos dizer que é verdadeiro do objeto, essa propriedade, em todo mundo em que o objeto existiria. Uma das teses intuitivas que eu quero sustentar nessas palestras é que nomes são designadores rígidos. Certamente eles parecem satisfazer o teste intuitivo mencionado antes. Embora alguém diferente do presidente dos Estados Unidos em 1970 pudesse ser o presidente dos Estados Unidos em 1970, por exemplo, Humphrey, que foi o candidato democrata, poderia ser, ninguém senão Nixon poderia ser Nixon. Da mesma maneira, um designador designa rigidamente um certo objeto, se designa um objeto onde quer que o objeto exista. Se além disso o objeto é um existente necessário, nós podemos chamar o designador fortemente rígido. Seria talvez para objetos matemáticos. Por exemplo, o presidente dos Estados Unidos em 1970 designa um certo homem, Nixon, mas outra pessoa, Humphrey, poderia ter sido presidente dos Estados Unidos em 1970 e Nixon poderia não ter sido. Assim, esse designador não é rígido. Nessas palestras, eu vou sustentar intuitivamente, e depois eu quero fazer uma explicação sobre por que insiste tanto com a ideia de intuição, que é o argumento ele é conduzido num plano puramente intuitivo. Significa que ele não põe ele não está nos oferecendo uma teoria geral da referência, com condições necessárias e suficientes, mas ele está apelando para as nossas intuições
Isso é para a nossa competência linguística, para aquilo que nós já sabemos, pelo simples fato de que sabemos falar o idioma. Então, nessas conferências, eu vou sustentar intuitivamente que nomes próprios são designadores rígidos, pois, embora o homem Nixon poderia não ser o presidente, não é o caso que ele poderia não ser Nixon, embora pudesse não ter se chamado Nixon. Aqueles que sustentaram que para explicar a noção de designador rígido, a gente tem que antecedentemente estabelecer critérios de identificação transmundana, puseram o carro na frente dos bois. É porque podemos referir rigidamente a Nixon e estipular que estamos falando do que teria acontecido com ele em certas circunstâncias, que a identificação transmundana não é problemática nesses casos. Esse problema simplesmente não existe. Não? Aquele que está limpando o terreno, removendo um pseudo-problema da ordem de considerações. Tá? Chegamos até aqui, temos mais coisas que olhar acerca da rigidez dos designadores rígidos, antes de ingressarmos nas surpreendentes consequências que Kripke passa a extrair para diferentes áreas da filosofia da tese central de que termos singulares são designadores rígidos. Eu quero que vocês fixem bem a ideia de que Kripke sustenta tanto que nomes referem diretamente, quanto que eles são designadores rígidos. A tese de que eles referem diretamente, não pela mediação de descrições, já estava em Russell e em Ruth Marcus. O passo adiante de Kripke é dizer que essa tese da referência direta tem uma consequência para o perfil modal dos nomes próprios, em que eles são designadores rígidos. Eles são designadores rígidos porque são expressões diretamente referenciais, ao contrário das descrições definidas. São designadores rígidos porque são expressões diretamente referenciais e não o contrário. Continuamos com Kripke, portanto, na nossa próxima aula. Até lá.